Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que hoje nós estaremos falando a aula de hoje é voltada para a terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2. O tema da aula é o Talibã e o longo conflito no Afeganistão e a Coreia do Norte e a tensão nuclear. Nós estaremos falando hoje, na aula de hoje, sobre a geopolítica do mundo. E aí eu trouxe uma imagem justamente da tensão nuclear ali na Coreia do Norte. A Guerra do Afeganistão teve início em 1979 e depois de um primeiro período de embate entre soviéticos e afegãos, o conflito se expandiu e voltou a ganhar força a partir de 2001. Atualmente a luta é travada entre os Estados Unidos e aliados e entre o regime do Talibã. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos deram início à Segunda Guerra do Afeganistão. Foram executados pelo Al-Qaeda, a mando de Osama Bin Laden e também com apoio do regime Talibã. Em 2001, com a questão do atentado terrorista às Torres Gêmeas, ali nos Estados Unidos, no qual os aviões foram ali e foram por rumo ali daqueles prédios ali, daquelas torres, surgiu todo um contexto geopolítico mundial. Foi naquele momento ali que surgiu, voltou-se a guerra contra o Talibã. Então, sim, foi quando se começou-se a repensar o contexto de guerra, principalmente contra a Al-Qaeda, que naquele momento o próprio grupo da Al-Qaeda se disse, o próprio grupo da Al-Qaeda já confirmou o atentado. Então, eles mesmos já assumiram aquele atentado que ocorreu ali nos Estados Unidos. Vamos dar continuidade. E esse atentado, ele promoveu justamente a volta de mais um conflito entre os Estados Unidos aliados contra o Talibã. Um dos alvos do atentado foi justamente o símbolo do poder econômico do país, o edifício do World Trade Center, conhecido como as Torres Gêmeas, eram na época, inclusive, os maiores do mundo. Nessa altura, o presidente dos Estados Unidos era George W. Bush, George Bush, que promoveu a chamada Guerra contra o Terror, e a partir daquele momento. E os Estados Unidos iniciaram os ataques ao Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001, com o apoio da OTAN, mas contrários à vontade da Organização das Nações Unidas, a ONU, Então, naquele momento ali, com o apoio da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico, lembrando que a OTAN é o seguinte, é justamente um acordo que houve entre os países, Lembrando que essa organização, ela tem a ideia de quê? Ela tem ideia de proteger os países membros dessa organização. Ela surgiu após o período da Segunda Guerra Mundial e tem até hoje, Inclusive hoje tem vários países que fazem parte da OTAN. Mesmo a ONU não concordando com o conflito, acabou que os Estados Unidos, de uma certa forma, pelo poder militar que eles têm, pelo poder geopolítico que eles têm, acabou que de uma certa forma invadiram e entraram ali naquela região, promovendo mais um conflito. Vamos dar continuidade, que foi justamente no Afeganistão. O objetivo era encontrar o chamado Osama Bin Laden, seus apoiantes e acabar com o acampamento de formação de terrorista instalado no Afeganistão, bem como o regime Talibã. Somente em 20 de dezembro do mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU autorizou, então apenas em 20 de dezembro, que o Conselho de Segurança da ONU autorizou esse conflito, por unanimidade, Uma missão militar no Afeganistão, por meio dessa missão militar que ocorreu no Afeganistão. Essa deveria durar apenas 6 meses, mas com a ideia de que? De proteger os civis dos talibãs, Reino Unido, Canadá, França, Austrália e Alemanha declararam seu apoio
aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve o apoio de todos esses países no conflito. E em maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto por soldados americanos, né, num ponto marcante do conflito, repleto de batalhas, bombardeios, destruição e milhares de mortos. E em 2018, a nova estratégia dos Estados Unidos para o Afeganistão acelera o ritmo das operações contra a revolta do Talibã, com mais forças dos Estados Unidos, ataques aéreos americanos, mais poderosos e ofensivos terrestres mais agressivas por meio das forças afegãs. Então, ali no Afeganistão, a ideia era justamente, durante o conflito, Osama Bin Laden, durante o conflito, houve, né, uma destruição, né, justamente desse homem, né? A ideia era o quê? Era dos Estados Unidos, era basicamente reivindicar, né, aquele período em que houve, né, aquele ataque contra as Torres Gêmeas. Vamos dar continuidade. Lembrando que Osama Bin Laden, né, foi morto justamente nesse conflito, né? E a ideia era, lembrando que Osama Bin Laden era justamente o principal líder do grupo Al-Qaeda. Coreia do Norte e a tensão nuclear. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre a questão da Coreia do Norte, que inclusive, recentemente, né, nos últimos anos, essa questão da tensão nuclear voltou-se, né, à tona, quando principalmente o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi ali, conversou pessoalmente com o presidente da Coreia do Norte, né, com o ditador da Coreia do Norte, para tentar, naquele momento ali, a ideia era ter, né, uma conversa para tentar resolver essa questão dos problemas bélicos, né, dos problemas nucleares. Um dos maiores problemas, uma das maiores questões que se fala em bombas nucleares ou em armamentos nucleares é justamente o seguinte, que um armamento nuclear, principalmente por meio de urânio, pode causar sérios danos ao planeta Terra. Então, a maior preocupação da humanidade em relação a essa questão nuclear é isso. É porque, ainda principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que foi liberada a bomba atômica ali nas cidades do Japão, causou várias destruições para aquelas cidades, e a humanidade conseguiu ver a potência, né, e a destruição que uma arma nuclear pode trazer. E aí isso fez com que, inclusive nos dias atuais, né, faz com que a sociedade se preocupe com as armas nucleares. Essa é a maior preocupação de todo mundo, porque uma arma nuclear ela pode causar sérios danos para o planeta Terra. Vamos dar continuidade. Os testes nucleares da Coreia do Norte, juntamente com a retórica belicosa dos Estados Unidos, deixam uma ameaça de guerra na Península Coreana, né, maior do que nunca na história recente. O sexto teste nuclear, né, que foi em setembro de 2017, cresce justamente com mísseis, né, demonstraram a possível determinação e avançar o seu programa nuclear. E principalmente em relação, né, à destruição intercontinental. O chefe de Estado do norte-coreano, né, Kim Jong-un, acredita que se abrir mão de seu poder nuclear, corre o risco de ser deposto por forças externas. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, a maior preocupação do mundo em relação somente de várias nações, de vários países, em relação à questão nuclear da Coreia do Norte é isso. É porque a Coreia do Norte ela tem feito, principalmente nos últimos anos, vários testes nucleares. E esses testes nucleares têm mostrado o crescimento e o avanço da tecnologia de bombas e de mísseis da Coreia do Norte. Por exemplo, hoje há alguns pesquisadores, alguns estudiosos que acreditam que a Coreia do Norte consiga ter mísseis que possam ultrapassar ali aquela região ali, principalmente ali da Coreia do Norte, da Ásia, e chegar até os Estados Unidos ou em outros países. Então, assim, eles estão a cada momento tentando técnicas, né, que venham fortalecer essa indústria bélica, essa indústria nuclear deles. Por isso que há
todo um alarme por meio da sociedade, de uma forma geral, principalmente dos países, das grandes potências bélicas do mundo, em relação a esse poder, né, esse poder bélico que a Coreia do Norte está tendo. Vamos dar continuidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o que eu disse para vocês anteriormente, faz discursos duros e afirma que a Coreia do Norte deve ser impedida a qualquer custo de avançar o seu programa nuclear. Inclusive, Trump, né, fez justamente foi ali, né, conversou, né, cruzou os limites, né, e justamente tentou, naquele momento, evitar, né, esses testes nucleares por meio da Coreia do Norte. Por conta disso, os Estados Unidos estão implementando uma estratégia de pressão máxima, né, principalmente no Conselho de Segurança, com várias, né, concessões mais sólidas, para pressionar a China a tomar mais ações para sufocar a economia do seu vizinho. Lembrando que a Coreia do Norte é justamente vizinha, né, faz território ali, né, divisa territorial com a China, né? Além de tudo, né, a ideia é propor uma desnuclearização da chamada Coreia do Norte, né? A ideia é evitar, né, que a Coreia do Norte continue com a questão dos armamentos. Tanto a China quanto a Coreia do Sul apoiam sanções mais rígidas que justamente, né, contra a Coreia do Norte, né? Então o presidente chinês teme o cais traduzidos, né, justamente por essa questão da guerra, né, nessa península, né? E além de tudo, há toda uma questão, né, em maio, por exemplo, de 2018, surpreendendo o mundo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul deram início a conversações de paz, num aceno diplomático incomum no histórico desses dois países, né? No mesmo mês, os norte-coreanos destruíram algumas de suas áreas de testes nucleares, no que pode ser um sinal de melhora na situação diplomática. Realmente nos últimos anos, houve uma negociação através de Donald Trump para tentar evitar essa questão dos armamentos ali na Coreia do Norte. Lembrando que quando se fala de guerra nuclear, é algo que leva, né, toda a humanidade a se preocupar. Leva justamente os países, essas grandes potências, a se preocupar, né? Porque uma arma nuclear, ela causa vários danos, né? Pode destruir várias cidades, pode destruir países, pode destruir nações. Por isso que tem toda a preocupação em evitar a utilização dessas armas nucleares. Pelo fato da Coreia do Norte ser um país com regime ditatorial fechado, o que significa isso? Significa que a Coreia do Norte não é tão aberta, né? Então, assim, há muitas informações que os outros países não conseguem ter. Então, pelo fato de ser fechado. Então, a Coreia do Norte é um país fechado. Inclusive, até para repórteres, até para a questão da mídia, até para a questão de turismo. Então, há uma forma no sentido que o presidente da Coreia do Norte fez, né, toda uma estrutura de fechar aquele país, né? Então, sim, o que se percebe é que tem, né, principalmente nos últimos anos, ocorrido testes de armas nucleares, principalmente na região do mar, mas que ainda não se sabe qual que é o nível, né, de conhecimento nuclear da Coreia do Norte, mas que os países eles têm sim se preocupado com certeza com a questão nuclear ali naquele país. E é isso, nossos alunos e nossas alunos do EJA, estamos encerrando mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!